Hoje o tema é muito, muito importante. 70% das mulheres sofrem para tomar decisões e vamos ver quais são os motivos, né, que uma mulher tem para tomar as decisões. E depois comenta aqui comigo se você também tem dificuldade para tomar as decisões. Eu sou a Dani Gaioto, especialista na autoestima da mulher, e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. E se você deseja ser essa mulher, você está no lugar certo. Então fique até o final, convide uma amiga para participar, compartilhe esse vídeo depois com alguém para ver também esse conteúdo que é muito importante. E vamos falar então um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? E por que, Dani, que esse tema é importante? Porque praticamente a nossa vida ela é movida por decisões, né? Nós tomamos decisões a cada segundo. O ato de levantar, né, de manhã quando você acorda, é uma decisão em você levantar ou você ficar deitada. Quando você vai tomar banho, quando você vai, né, na frente do seu guarda-roupa para escolher uma roupa para usar, é uma decisão que você tem que tomar, né? Se você coloca essa roupa ou aquela roupa, sabe? Então, assim, diariamente a gente toma. E é claro que daí a gente tem aquelas decisões que são mais complexas, que são decisões mais importantes, vamos se dizer, né? A gente pode classificar em as mais importantes e as menos importantes. E como que a gente classifica isso? Baseado nos resultados e nas consequências. Então, por exemplo, tem decisões que a gente toma que não vão trazer grandes prejuízos. Por exemplo, escolher uma roupa. Se você colocar uma roupa que não tá tão legal, ou, por exemplo, né, muito comum quando a gente mora em apartamento, eu já morei em apartamento e isso acontecia muito. Então eu acordava, né, tá tudo fechado, tá tudo quentinho ali. E aí você vai escolher uma roupa para sair lá fora e você não nota lá fora que tá frio e coloca uma roupa mais fresca. E aí quando você desce, tá frio, né? E muitas vezes a gente tá na correria, não dá tempo de voltar. Então você vai acabar passando frio o dia todo. Então isso é uma consequência negativa, mas não é uma consequência que vai trazer grandes prejuízos para tua vida. O máximo que você vai pegar ali é uma dor de garganta, um resfriado, ou durante o dia aí você pode voltar na tua casa pegar outra roupa, ou enfim, emprestar, enfim, tem como você rever essa situação. Agora, existem decisões na nossa vida que elas são mais complexas, que requerem um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de reflexão, né? É claro que a gente não vai acertar sempre, é claro que não, porque nós somos seres humanos, né? E nós, seres humanos, temos o direito de errar e acertar. A gente errou uma decisão, a gente vai lá e muda, né? Reveja, reformula, né? Na verdade, a gente cria novas rotas. É que nem um Waze, por exemplo. Se você errou um caminho, ele vai fazer o quê? Refazer a rota. Então, a vida é mais ou menos isso. É claro, Dani, que não é 100% certo. É claro que não, porque existem, sim, muitas decisões que a gente toma que é irreparável. Que se você toma uma decisão, por exemplo, que vai trazer algo fatal para a tua vida, é claro que não vai ter como você reparar. Mas aí a gente precisa entender, né, o que você vai ter de consequência tomando aquela decisão. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que leva a gente a ter problemas com decisões, né? Como a gente fez essa pesquisa e nós vimos que 70% das mulheres sofrem na hora de tomar decisões e muitas vezes a tua insegurança, a tua falta de segurança nesse momento é por conta disso. Porque você tem insegurança para tomar decisões e a gente só consegue ter resultados na nossa vida, a gente só consegue se movimentar a partir das decisões que a gente toma. Perceba, desde manhã quando você acorda, bom dia. Desde manhã quando a gente acorda, se a gente não tomar decisões, a gente não consegue nem sair de casa, nem levantar da cama. Então as decisões, elas são muito importantes para a nossa construção. Para a construção dessa mulher mais segura, mais confiante, para que a gente consiga ter resultados. Perceba também que a vida não é só tomar decisões, mas saber quais decisões a gente toma. Porque muitas vezes você está tomando decisões agora que não está trazendo resultados, né? Então é importante sempre a gente saber que tipo de decisão a gente precisa tomar, quais as decisões corretas para que a gente tome e para que traga resultados para a nossa vida. Porque perceba que nós aqui como seres humanos, a gente vive em função de uma recompensa. Se a gente não tiver nenhuma recompensa na nossa vida, a gente vai se frustrar. A gente vai ficar triste, a gente vai ficar infeliz. Então é importante sempre a gente saber disso. E o que leva a gente a ficar insegura, por exemplo, nas nossas decisões? Primeiro,
a gente se compara muito com outras pessoas, né? Então, a gente, às vezes, na hora de tomar uma decisão, a gente se compara demais. E aí, o fato de você se comparar com outras pessoas que estão, às vezes, vivendo outras coisas, né? A gente tem que tomar muito cuidado nessa questão da comparação. Porque, muitas vezes, a gente se compara com pessoas que tiveram outras oportunidades, né? Que nem esses dias mesmo eu estava assistindo a história daquela Ana Oliva, não sei se você já ouviu falar, mas ela é uma empresária, né? Do ramo de construção. E assim, ela teve uma história, né? Todos nós temos a nossa história, mas ela já nasceu dentro de um berço de ouro, ela já teve outras oportunidades. Não é óbvio que para ela, por mais difícil que tenha sido a vida, foi de uma outra maneira. Diferente às vezes da gente que nasceu numa família que não tinha tanta estrutura. A gente teve outras dificuldades. Então, se a gente olha lá e se compara com alguém que nasceu em um outro contexto familiar, em uma outra estrutura, vai ser cruel para nós. Então, ou a gente se compara a pessoas no mesmo nível, ou a gente não se compara. É como idade, né? Muitas vezes eu já tive a minha crise de idade quando eu estava nos meus 26 anos, e eu me comparava quando eu tinha 18. Então, eu via meninas de 18, eu ficava um pouco mal. Aí, um dia, um grande amigo virou e falou: Dani, isso é cruel com você. Você já passou os 18 anos, então agora você precisa se comparar com pessoas da sua idade e não pessoas mais novas. Então, percebe? A gente tem que ter esse discernimento, porque senão a gente sofre por algo que não faz muito sentido. E quando a gente começa a entender toda essa dinâmica, a gente começa a entender e fica mais claro, sabe? Você fala, poxa, é verdade. Como que eu vou me comparar com uma menina de 18 se agora eu tenho 40? Como eu vou comparar com uma menina que nasceu numa família de berço de ouro, entre aspas, né? Teve grandes oportunidades, e eu que nasci numa família simples, sem condições. Sabe? Então a gente tem que entender que a gente não pode fazer essa comparação quando a pessoa tá num outro nível diferente. E a gente sabe que cada pessoa tem o seu contexto, cada pessoa tem a sua vida, tem a sua vivência. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o nosso sofrimento é por conta disso. É porque a gente está se comparando. Outro motivo é o quê? Medo de desagradar. Então o que acontece muito? Principalmente nós mulheres, a gente nasceu meio que já criaram para nós uma linha do que a gente deveria ser. Então você tem que fazer que nem eu nasci, por exemplo, numa família que tinha que namorar com 15 anos, casar com 16, ter filho, enfim, toda aquela logística familiar. E aí você fala, poxa, eu tenho que seguir essa regra ali, porque minha família falou, se eu fizer tal coisa diferente, eu vou desagradar minha mãe. Aí muitas vezes, que nem eu, por exemplo, eu não tive esse problema porque eu meio que desagradei. Fugi totalmente fora do que elas gostariam lá, mas eu fui fazer o que fazia sentido pra mim. É claro que não é fácil a gente ter essa vamos dizer, essa coragem, né, que a gente precisa ter. Mas muitas vezes o fato da gente entender que às vezes o teu sofrimento hoje é porque você tentou agradar alguém lá atrás, então não é se culpar, né? Eu acho que a gente não tem que ver isso como uma culpa, mas sim que você fez aquilo que você podia, né? Muitas vezes a gente tá vivendo num momento que a gente não tem outras ferramentas pra gente fazer, você não pode fugir. Mas quando a gente entende o motivo pelo qual a gente sofre hoje, fica muito mais fácil, primeiro, da gente libertar essa dor, esse sofrimento, e outra, da gente tentar traçar novos planos e novas formas de viver. Então, o fato de você querer agradar as pessoas também é um grande motivo para você ter medo de tomar decisões. Então, muitas vezes, quando a gente quer fazer alguma coisa, e às vezes são coisas que vai um pouco além da compreensão das pessoas que estão à nossa volta. E não tem como você, por exemplo, abrir a cabeça da pessoa e pôr lá na mente dela aquilo que você tá vendo, a sua visão e o que você sente, né? Na maior parte das vezes, a gente tem que ir pelo que a gente sente. E o que a gente sente? Eu sinto algo que vai desagradar. E aí, você precisa pensar que quando você faz alguma coisa que desagrada alguém, quais vão ser as consequências disso, né? É importante sempre a gente levar isso em consideração. E aí você vai balancear. Compensa eu tomar essa atitude que desagrada minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, enfim, alguém, mas eu vou ser feliz e vou colher bons frutos? Ou aquilo que você está querendo fazer vai desagradar, mas eles têm razão em se desagradar? A gente tem que ter essa ponderação, porque senão a gente acaba sofrendo desnecessariamente. E quando a gente entende, porque assim, perceba, a gente não vai acertar sempre. Não são todas as nossas decisões assertivas.
Talvez você tomou alguma decisão ali que não foi tão legal e tá tudo bem. Porque naquele momento você tomou aquela decisão baseado, como eu sempre falo, naquilo que você tinha, nas ferramentas que você tinha naquele momento. Hoje você tem outras ferramentas e você vai tomar novas decisões. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Né? E como a gente vai conseguir, Dani, ter mais assertividade nas nossas decisões para que a gente sofra menos? Quando a gente pensa em tomar uma decisão, vamos falar, por exemplo, numa decisão de escolher uma roupa lá no guarda-roupa. O que você tem que pensar? O que te leva a decidir por uma roupa A ou uma roupa B? O que te leva? É muito importante sempre a gente pensar o que nos leva a tomar uma decisão, né? O que nos leva? Então, por trás dessa decisão tem que ter algo maior, sabe? A gente tem que encontrar a importância daquela decisão. Porque é claro que tem muitas decisões que a gente toma que é por capricho, sabe? Por um capricho, por uma empolgação, por uma falta de discernimento. Então a gente tem que sempre encontrar um motivo por trás da gente tomar aquela decisão. Será que eu tô tomando aquela decisão realmente é uma coisa que vai trazer um resultado para mim? Porque quando a gente toma uma decisão muito instantânea, momentânea, por um momento que você tá ali sem refletir sobre, você acaba tomando decisões erradas. E isso aí vai trazer prejuízos para a vida da gente. Então a gente tem que entender o porquê dessa decisão. É sempre importante a gente questionar, sabe? E aí, quando você encontra o porquê, que nem, por exemplo, eu quando quis tomar uma decisão de mudar de profissão, não foi uma decisão fácil, porque perceba, as decisões mais importantes da nossa vida são profissão e relacionamento. Essas são duas decisões importantes na nossa vida. Por quê? Tanto relacionamento como profissão são coisas que demoram pra gente ter um certo resultado. E aí você fica levando, por exemplo, 10 anos na sua profissão para você conseguir ter um resultado mais impactante e de repente você vê que não era aquilo que você queria. Ou relacionamento, você, né, escolhe uma pessoa lá para você viver, aí você casa, você tem filhos, e aí quando você tá lá com 10 anos de relacionamento, você vê que você fez uma escolha errada. Então são decisões que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E aí, o que geralmente a gente busca é a compreensão. Por que eu tô decidindo escolher essa pessoa para me relacionar? Ou por que eu tô decidindo escolher essa profissão? E a gente tem que entender o motivo que está por trás. Seja nas decisões mais importantes ou seja nas decisões menos importantes. E eu sempre costumo usar mentalmente uma balança. Porque eu lembro que quando eu fiquei viúva, na época, quando eu era casada, por meu marido ser mais velho, já ter uma experiência, a gente sempre conversava, ele sempre dava lá a opinião dele, e como ele era mais velho, tinha mais experiência, mais vivência, é óbvio que a opinião dele sempre prevalecia. Embora eu também dava a minha opinião ali, a gente ajustava o que era bom e tal, e ele sempre era o quê? O que dava que passava aquela maior segurança nas decisões. Isso pra mim era confortável, né? Porque, de certa forma, eu não precisava pensar muito sobre. A gente conversava ali, mas como ele estava ali para sempre ponderar, estava confortável. Quando ele faleceu, eu precisei tomar as decisões. Eu precisei ter esse filtro, e aí eu fiquei muito insegura, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo de tomar qualquer tipo de decisão. E eu lembro que na época uma grande amiga muito sábia também me disse e virou pra mim e falou: Dani, imagine uma balança. Então toda decisão que você for tomar, ponha na balança as consequências, o que você vai ganhar, o que você vai perder. E pense sempre que você já teve uma experiência de vida para ter um pouco desse discernimento. E mesmo que você tome uma decisão que não seja tão assertiva, que você viu realmente depois lá na frente que não era a melhor decisão, você volta e refaz. Sabe, é importante a gente sempre dar, não se cobrar tanto, sabe? Às vezes a gente se cobra tanto em acertar. Eu lembro que eu me cobrava tanto em acertar, porque a gente vem numa sociedade que você não pode errar. Né? As empresas, elas estão sempre cobrando, você não pode errar, você tem que acertar, você não pode, seu casamento tem que ser bom, seus filhos têm que ser educados, seu cachorro tem que ser educado, sabe? Tudo tem que ser bom, tudo tem que dar certo. E muitas vezes a gente se cobra demais, porque a vida não é 100% tudo certo, né? Nós somos seres humanos e a gente tá aqui para aprender. E muitas vezes você toma uma decisão hoje que foi errada, não foi uma decisão boa, mas aí amanhã você muda, porque você aprendeu. Lembra que eu falo
Hoje, inclusive, eu até gravei um Reels falando sobre isso, que o passado a gente pode aprender duas coisas com ele. E ontem foi passado. Então, se você ontem tomou uma decisão que não foi legal, hoje você tira aquilo como um aprendizado e toma outra decisão. Percebe? Ou você fez ontem uma coisa que foi muito legal. Hoje vai servir como o quê? Como uma memória boa. Nossa, tomei aquela decisão e deu super certo. É um fator motivacional. Quando você olha para suas decisões que deram certo, usa isso como um incentivo. E quando você olha para trás e vê uma decisão que não deu certo, usa isso como um aprendizado. Isso é importante para que a gente consiga traçar uma linha agora para o futuro e desenhar o nosso futuro. Só que é claro, a gente tem que assim querer fazer o nosso melhor. Óbvio, sempre você tem que buscar fazer tudo com maestria, dar o seu melhor, mas entender que você é ser humano, que você é falho, que você está sujeito a muitas coisas que podem te distrair, que pode te dispersar, que pode fazer você cair em tentações, né? Quantas vezes a gente já não caiu em tentações e você querer muito fazer uma coisa, sabe que é certo, que tem que fazer, mas na hora você fala, poxa, sabe aquele bombonzinho que você não queria ter comido e você foi lá e comeu? E quantas vezes eu tive já N momentos assim e eu ficava frustrada, porque, meu Deus, eu queria tanto fazer essa dieta e olha, eu não consegui, comi o bendito do chocolate. E tá tudo bem, sabe? Eu acho assim, a gente precisa entender que a gente precisa se focar naquilo que a gente quer, mas a gente tem que ser um pouco menos, sabe, cobrar tanto da gente, sabe? A gente precisa entender que nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos a falhas. É claro que a gente tem que levantar, começar novamente na perspectiva de não errar, mas se você acabou fazendo uma coisa que não deu certo, uma decisão às vezes que não foi tão legal, se dê a chance de mudar, de tentar outros caminhos, sabe? Porque é muito comum, às vezes, a gente encontrar pessoas que falam, eu tentei tantas vezes, né, encontrar um relacionamento, não deu certo, agora não quero mais saber de relacionamento. É muito comum isso. E às vezes, se você pegar toda essa bagagem de relacionamentos frustrados que não deram certo, fazer uma lista de aprendizado, mudar a forma de enxergar, talvez mudar a forma de escolha, talvez, enfim, mudar, né, usar como aprendizado e tomar novas atitudes, talvez você vai descobrir que vai conseguir um relacionamento maravilhoso, percebe? E às vezes o fato de você se bloquear e não querer mais, você perde uma oportunidade da vida. Então a gente tem que sempre pensar isso, sabe? Eu falo que a vida é recompensa, né? A gente já aprendeu que o nosso cérebro, ele busca por recompensas. Seja uma recompensa ruim ou uma recompensa boa. E é claro que a gente tá aqui para recompensas boas, a gente não quer gastar a nossa energia, o nosso tempo todo para ter consequências ruins na nossa vida. Não é isso que a gente quer. Mas a gente tem que entender que como ser humano, a gente é falho. Quando a gente tem aquela mentalidade de nunca errar, é um pouco de orgulho da nossa parte, sabe? Da gente ter aquela coisa orgulhosa, ai, não quero errar. Eu sei que antigamente tinha uma maneira de educar as crianças que elas não podiam nunca errar, né? E isso, às vezes, causa grandes problemas. Porque a vida não é assim. A vida, a gente não vai sempre estar ganhando. O jogo, né? Eles falam até, no jogo da vida a gente não vai só ganhar. A gente vai perder, a gente vai empatar, a gente vai ganhar, né? Então tem altos e baixos ali. E aí a gente, como sabe, a gente tem que ter essa sabedoria. Tirar o aproveito de tudo isso. Se você passou alguma coisa que não foi legal, perdeu, vamos ver o que eu posso aprender. Talvez eu tenha que melhorar um pouco essa habilidade. Talvez eu tô sendo muito, por exemplo, relacionamento, o que acontece muito? As escolhas, às vezes, a gente faz por emoção, né? Às vezes, naquele início, a gente tá naquela empolgação e às vezes você toma uma atitude, uma decisão por empolgação. E isso é uma armadilha, né? Quando a gente vai só pelo nosso coração, é claro que a gente não pode ser também radical, não só razão. Não, a gente tem que ponderar, sabe? Entrar na média ali, tentar o equilíbrio. Porque com o equilíbrio você vai conseguir entender, será que é muito? Não, sabe? Aí você vai ponderando. Então aí, porque nossa razão, às vezes ela tem, né, essa é a razão que vai, às vezes, acabar pegando aquele aprendizadinho lá do passado e usar hoje como uma forma de você tomar novas decisões. Mas para isso a gente tem que se equilibrar, a gente tem que... Então, e existe até uma explicação para isso. Quando a gente tá nesse momento de, conhecer um cara, tá naquela empolgação, a gente tem aqui o sistema límbico, que é o emocional, ele meio que fica naquele estado de, empolgação. E ele não pensa direito,
sabe? Ele vai meio pelo impulso. Então, se você tá tendo uma experiência boa, você vai tomar decisões baseado naquilo. Se você teve uma decisão, uma experiência ruim, você vai ficar com aquela raiva e vai tomar uma decisão aí que vai trazer coisas ruins. Então, qual que é o mais sábio? Deixa passar essa fase ali, esses minutos de euforia. Coloca a cabeça ali no equilíbrio, né? Razão, emoção. E aí, sim, tome uma decisão. Então, é sempre importante. Uma tática ótima para fazer isso é nunca tomar decisão momentânea. Eu lembro que eu tinha muita mania de toda vez dava uma resposta imediata. Por N motivos. Um dos maiores motivos que eu fazia isso era por ansiedade. Então, a gente, como é muito ansiosa, inclusive outro dia eu trouxe aqui um dado de que diz que a mulher, 26% da humanidade, dos brasileiros, eles são ansiosos e 26% dessas pessoas são mulheres. Não, é 26% dos brasileiros e a maioria é mulher. Então, nós somos muito ansiosas. A mulher tem essa mania de ser ansiosa. Então, às vezes, a gente toma uma decisão por ansiedade, por impulso. Então, é sábio da nossa parte entender isso e respirar. Vamos respirar um pouquinho. Será que eu quero isso mesmo? É que nem uma roupa, né? Às vezes a gente passa em frente de uma vitrine, né? Não sei, né, se alguma de vocês já fizeram isso, mas isso é muito comum. A gente fica encantada com aquela roupa. Meu Deus, eu quero muito, quero muito, quero muito. Se você sai dali e, vai logo na loja, você acaba comprando. Agora, se você volta pra casa e aí você, né, respira, muda o foco, aí você vai falar, poxa, mas por que eu vou comprar aquela roupa? Eu nem vou usar. Isso, gente, acontece demais. E aí, é claro que às vezes você quer comprar roupa, vai lá e compra, mas o que a gente tem que tirar de aprendizado? Isso é com tudo na vida. Isso é com emprego, isso é com comida, isso é com roupa, isso é com relacionamento, é com tudo que a gente é assim. Então, sabendo disso, o que a gente precisa fazer? Respire, conte até 10. Então, isso não é... Às vezes a gente sabe dessas coisinhas, a gente fala, é coisa boba, mas não é não. Sabe? E a sabedoria, quando a gente vai amadurecendo, envelhecendo, amadurecendo, a gente precisa aprender. Lembra quando eu falo sobre a gente aprender com o passado? Se a gente tinha essa mania de, por impulso, tomar decisões, agora a gente está aprendendo o quê? A gente precisa pensar um pouquinho antes. Então, a gente precisa criar essa habilidade do pensar. Será que eu preciso mesmo disso? Ou, por que eu preciso disso? Para que eu preciso isso? Será que... Porque muitas vezes a gente gasta demais com coisas desnecessárias e aí a gente não tem para aquilo que a gente gostaria mesmo, sabe? Aquilo, como eu falei no início, decisões que a gente toma que vão trazer resultados para a nossa vida, que são resultados mais concretos, né? Que é coisas mais concretas, porque tem decisões que a gente toma que traz resultados momentâneos. Felicidade momentânea, mas a gente precisa pensar que a vida, ela é feita de coisas do amanhã. A gente precisa pensar qual decisão eu estou tomando hoje que vai me trazer um resultado mais concreto, algo mais que eu vou conseguir ter mais palpável, vamos se dizer, né? Porque muitas vezes a gente toma uma decisão com coisa momentânea, né? Prazer momentâneo. Então a gente precisa sempre ver essa visão assim, o que eu tô fazendo hoje que vai ter uma consequência lá na frente, né? É claro que a gente não pode ficar pensando só lá no futuro, porque o futuro ele ainda não existe, mas são as nossas atitudes, as nossas decisões hoje que projetam sim o nosso futuro. Então a gente precisa o que de vez em quando ir lá e pensar, essa decisão que eu tô tomando hoje, o que ela vai trazer para mim daqui 5, 10 anos? Né? Porque muitas vezes as decisões que a gente tem tomado hoje não trazem nada daqui 5, 10 anos. E quando você chegar lá 5, 10 anos, aí vai ficar frustrada. Talvez isso aconteceu lá atrás. Né? Eu já tive muitos momentos que quando eu volto ao tempo eu falo, poxa, se eu tivesse tomado outra decisão lá, hoje minha vida estaria diferente. Mas vai adiantar eu ficar chorando, me lamentando? Não, porque o passado também não existe. Mas eu posso tirar uma lição e falar, então vamos começar agora. Então, se lá eu não fiz, então hoje eu preciso fazer. Sabe? Então, a gente tem que ter essa dinâmica. A vida, na verdade, se a gente for pensar, ela é simples. É a gente que complica, sabe? A gente complica porque nós aqui dentro temos o nosso cérebro que ele é emocional. E quando a emoção está envolvida, envolve muitas questões. Sabe, o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você. O que é óbvio pra você não é óbvio pro seu marido, pro teu filho, pra tua mãe, pro teu pai. E aí você fala, nossa, é verdade, não é óbvio. E agora? O que eu vou fazer? Então, essas dificuldades, essas pedrinhas, né, que a vida vai tendo, que vai deixando ela um pouco mais complicada.
Mas a gente tem que procurar fazer aquilo. Por isso que o autoconhecimento, ele é a mágica de tudo. Porque quando você se conhece... Bom dia, Paula. Quando você tem o autoconhecimento, quando você conhece os seus valores, sabe, os seus desejos, as suas vontades, o que você gosta, o que você não gosta, fica mais fácil para você ter uma vida leve para você. Porque muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa preocupação é com o outro. É porque o outro não faz o que a gente acha que ele deveria fazer. É porque a outra coisa não acontece como a gente gostaria que acontecesse. Percebe? Então, por isso que o autoconhecimento é você voltar para dentro, olhar para você. Porque quando a gente, que nem por exemplo, isso que eu acabei de citar, o fato de eu ter pensado, né, que quando eu volto lá atrás no passado, há 5, 10 anos atrás, se eu tivesse feito o que eu deveria ter feito, hoje eu teria outros resultados. Só que eu não fiz isso. Então, hoje eu olho pra minha vida e falo, hoje eu preciso fazer. Porque daqui 10 anos vai acontecer a mesma coisa. É fácil fazer? Não, não é fácil. Por quê? Quando eu volto lá atrás e eu não consegui fazer, é porque tinha coisas que me impediam de fazer. Mas hoje, quando eu penso, eu tenho que pensar assim, o que está me impedindo de fazer o que eu preciso? É procrastinação? É falta de motivação? Porque perceba, as coisas a longo prazo, elas não acontecem momentâneo. Então, a gente precisa buscar tomar decisões que a gente receba coisas a longo prazo. Só que quando a gente toma decisões a longo prazo, o resultado, por não ser imediato, acaba desanimando, acaba frustrando, acaba deixando a gente cansado, porque você fala, poxa, tô aqui fazendo isso tanto tempo e não tô vendo o resultado. Porque o resultado, ele vem a longo prazo. E isso tudo é complicado, né? Quando a gente vai... Por isso que as pessoas hoje, elas estão muito em resultados rápidos. E por isso que tá essa leva de pessoas depressivas, ansiosas, porque resultado rápido acaba rápido também, né? Tudo que a gente busca que é rápido, passa rápido. E agora, quando você busca resultados que são a longo prazo, coisas mais palpáveis, que você realmente vai ter um resultado mais palpável mesmo, sabe? Ele demora mais tempo, só que ele vai o quê? Ele vai te fortalecendo. Porque nós precisamos fortalecer a nossa parte intelectual, emocional, a gente precisa ter essa resistência de resistir. Sabe, eu que tô aprendendo agora, né, na psicologia, a gente aprende muito a construção da criança. Então, para que a gente consiga ter um futuro melhor, a gente precisa cuidar das crianças. E uma das principais coisas que a gente precisa fazer com as nossas crianças é ensiná-lo a ter resistência, a aguentar, a ter aquela... Porque eu vejo muito, meu filho, ele quer muito uma coisa, ele fica, eu quero agora. E aí a gente precisa resistir para que ele se frustre, para que ele aprenda que não é agora. Não é agora que ele vai ter. E eu fico nessa de ensinando. É fácil? Não é fácil, porque ele chora, ele se joga no chão, ele quer. E aí a mãe, como a gente é emocional, a gente fica com dó. E muitas vezes você vai lá e abre, né, e deixa. Você tá fazendo mal pra sua criança? Não, você não tá fazendo mal. Você tá tentando poupar do sofrimento. Só que lá na frente, quando ele for adulto, ele não vai aprender a ter resistência na vida. E aí ele vai olhar pra trás e ele vai ainda culpar a mãe. Ai, foi porque minha mãe me deu de tudo. Entende? Então percebe como que essa dinâmica é meio complicada? Então hoje, menina, como eu tô aprendendo isso muito, eu sei que isso é muito importante. Então eu olho pro meu marido e falo, amor, é importante a gente fazer isso, porque isso é pro futuro dele. Eu sei que pode ser que chegue lá e ele fala, nossa, eu queria muito aquele brinquedo, mas minha mãe tá falando que é só o mês que vem. Mas é pra ele aprender a ter resistência, porque na vida vai ser assim. As coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. E a gente precisa aprender desde pequenininho. Só que, claro, será que nós aprendemos isso quando a gente era criança? Talvez não. Talvez nós não tivemos isso. E agora, de uma forma consciente, a gente sabe que a gente precisa disso, a gente precisa se doutrinar, a gente precisa aprender. É mais fácil? Não, não é mais fácil, é mais difícil. Porque a gente já tem, é aquela pessoa que tem já um mau hábito ali. Mas é possível você trocar o hábito. De que forma? Entendendo a dinâmica, entendendo o porquê que você precisa fazer aquilo e agora fazer. Então, é normal você não ter vontade de fazer alguma coisa? É totalmente normal, mas você pode ter isso? Não. Então, o que eu preciso fazer para ter vontade? Olha pra você e fale, não, eu preciso. Uma das coisas que ajuda muito é você olhar pra você e falar mesmo. Olha, é que nem você olhar pra você e falar, olha, Dani, eu sei que você tá com preguiça aí, mas ó, você precisa levantar e fazer. Não tem outro jeito. Vai lá,
mulher, levanta e faz. Sabe, a gente precisa ter esse diálogo com a gente. É como se você estivesse usando o teu cérebro para mandar a tua mente para fazer aquilo que você quer que ela faça. Porque você sabe que é isso que vai trazer aquilo que você deseja. E você vai fazer aquilo que você precisa fazer. Entende? Então a gente precisa ter essa conversa com a gente. E muitas vezes é comum a gente não querer falar sobre, né? A gente fica quietinho. Então a gente precisa aprender o quê? A expressar as nossas emoções em palavras e dizer: eu tô com preguiça hoje de levantar da cama, mas eu preciso levantar, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tô com preguiça de pensar agora o que eu preciso desenhar aqui para eu chegar nesse resultado. É que nem uma empresa, né? A empresa, quando ela quer faturar, ela precisa ter um planejamento. E para nós, na nossa vida pessoal, se a gente quer ter uma vida satisfatória, a gente precisa também planejar. Né? Diferente de uma empresa que planeja coisas materiais, atitudes, usa pessoas, a gente tem que planejar as nossas ações. Será que essa decisão que eu tomei vai me levar àquilo que eu quero? O que eu quero? Será que o que eu quero realmente eu quero mesmo? Ou eu tô sendo influenciada? A gente tem que fazer esse questionamento pra gente buscar dentro de nós ali, isso que é o autoconhecimento, é você conhecer realmente o que você quer. Será que o que eu tô lutando, às vezes a gente gasta muita energia para algo que você nem quer, né? Então, às vezes a gente para e fala: poxa, eu nem quero tanto isso, por que eu tô gastando tanta energia com isso? Aí muda o foco. Eu tenho sempre uma frase comigo que ela é bíblica até, né? As coisas, quando elas é pra ser, elas caem do céu. E é basicamente isso. Perceba, veja na tua vida se não é assim. Às vezes você quer muito uma coisa, muito, aí você fica: ai meu Deus, nada dá certo, você tenta e não dá certo, e você se aborrece e fica naquela tensão. De repente tem coisa que você fala: nossa, olha, já aconteceu, eu já vivi aquilo. Nossa, comigo acontece muito isso. É porque às vezes a gente tá gastando energia com coisas que a gente acha que quer, porque a gente foi influenciado. Às vezes você acha que quer viajar pra Europa, mas será que você quer mesmo ir viajar pra Europa? Será que você quer mesmo? Ou talvez conhecer um lugar aqui no Brasil, que é tão lindo o Brasil. Então a gente tem que sempre refletir sobre esse problema que você está enfrentando. Analise ele. Por que você está sofrendo tanto com esse problema? Será que é algo que saiu um pouco fora do teu controle e você precisa dar um pouquinho, voltar, né, um pezinho atrás e recalcular a rota? E entender que coisas que saem fora do teu controle, não adianta a gente insistir. Quando é algo que não depende de nós, a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar e fazer apenas aquilo que está ao nosso alcance. E geralmente, por exemplo, quando é algo do tempo, né, coisa da natureza, não tem como a gente controlar. Não tem como a gente controlar se vai chover, se não vai chover, se vai esfriar, se não vai esfriar. Tem pessoas, por exemplo, que ficam aborrecidas porque tá frio, porque elas detestam frio. Vai adiantar você ficar com raiva do frio? Ou tem gente que detesta chuva. Ai, nossa, que raiva da chuva. Não adianta, vai chover querendo ou não. Outra coisa que não tem como a gente controlar é quando é coisas humanas. Pessoas a gente não controla. A gente não controla nem a gente, para falar a verdade, né? Quanto mais alguém. Então, a gente tem que focar naquilo que a gente pode fazer. Então, observe agora na tua vida o que você pode fazer. O que você pode começar a fazer que está no teu alcance, que vai te levar àquilo que você deseja. Né? Uma decisão, às vezes, que está muito difícil aí para você tomar. Pensa, o que você pode... Será que você quer mesmo isso? Ou por que você quer isso? O que você precisa para conseguir tomar uma decisão mais assertiva? Será que às vezes é saber um pouquinho mais? Será que é investigar um pouquinho mais? Eu falo que a gente precisa ser um pouco investigadora, sabe? Investigar um pouquinho aquilo que a gente quer fazer, investigar um pouquinho aquilo que a gente está fazendo para ver se está sendo certo. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente gasta muita energia fazendo coisa que é desnecessário. E aí a gente perde tempo, né? Perde tempo em fazer coisa que seria mais necessário. Então vamos começar a pensar um pouquinho sobre a nossa vida. E uma das maneiras de você começar a pensar é pôr no papel. Escreva aquilo que você deseja, escreva aquilo que não está bom. Às vezes a gente não tem o hábito, né, de escrever, de colocar no papel, mas comece a ter esse hábito, escrever, colocar no papel aquilo que não tá legal, aquilo que você está sentindo. É bom você visualizar, você ler, sabe, tomar nota disso, refletir sobre isso. A reflexão, ela clareia tanto a nossa mente, sabe, ela faz com que a gente enxergue coisas que antes a gente não via.
né? E uma das maneiras de você refletir é pense sobre cada assunto. Então faça isso agora, porque é importante muito que a gente tenha essa compreensão, para que a gente consiga ter uma vida mais leve, né? Às vezes a gente sofre tanto, eu tô sempre seguindo pessoas que trabalham nesse mesmo ramo aqui, e eu vejo tantas mulheres que reclamam, que sofrem. Eu falo, poxa, tem forma da gente melhorar. É claro que a vida não é 100% mar de rosas, né? Que nem agora a gente tá vivendo esse mundo cor-de-rosa da Barbie. É claro que isso tudo é fictício, não existe perfeição. Mas a gente pode procurar, baseado nas nossas decisões, baseado naquilo que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades, ter uma vida mais leve. É possível sim a gente viver feliz dentro de um momento difícil. Porque perceba, o mundo ele é um mundo complicado, mas é possível a gente ser feliz aqui dentro desse mundo, né? A própria palavra de Deus fala isso. Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Se Deus colocou a gente aqui, Ele está aqui com a gente. O que faz muito da gente sofrer é a nossa mente, que fica criando problemas às vezes onde não existe. Então vamos usar a nossa mente para pensar em algo, para solucionar um problema e não pensar no problema. Você sabe que isso é um grande problema. A gente pensa naquilo que a gente não quer. E quando você pensa só naquilo que você não quer, a sua mente, ela acha que é aquilo que você quer e ela reproduz na tua vida isso. Então, a gente precisa inverter. Começar a pensar só naquilo que a gente quer. Pense naquilo que você deseja, naquilo que você quer. Deixe aquilo que você, mesmo que você esteja vivendo algo que você não queira, deixe ele ali do lado, foque naquilo que você deseja e quer. E você vai ver como as coisas vão mudando. Você vai olhando de uma outra perspectiva. Então, muitas vezes, o que faz você enxergar isso aqui como algo ruim é por conta da tua cabeça, a tua mente ali. A sua cabeça tá tão assim pesada e com tantos conflitos que você acha que aquilo não é legal. Quando você tira isso, você olha e fala, nossa, parece que aquilo agora é legal. A gente tem muitos momentos assim, né? Então, vamos começar a praticar. Né? Então, o que eu quero deixar no final aqui, em relação a gente tomar decisões, primeiro, pare de se comparar. Pare de querer agradar todo mundo. Isso são as duas coisas que influenciam muito as nossas decisões, tá bom? Eu agradeço quem ficou aqui até o final. Amanhã nós temos outra live com outro tema muito importante aqui para nós mulheres. E depois compartilhe esse perfil com outras mulheres para que elas também sigam. E muito obrigado. E qualquer dúvida, pode mandar no meu privado. Eu tento responder todo mundo com muito carinho, tá? Sugestão de tema também, se você quiser falar sobre alguma coisa, contar a tua história. Eu estou aqui para ajudá-las, tá bom? Beijão e até amanhã.